Graça e paz, queridos. Uma semana abençoada a todos. Hoje falaremos sobre santificação. E o tema é: quer milagre? Santifique-se. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças a Deus pelo teu Santo Espírito em nossa vida, Pai. Que nos faz, ó Deus, buscar ao Senhor, nos faz, ó Deus, santificar, ó Deus, para servir ao Senhor, para sermos, ó Deus, agradáveis aos teus olhos, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, fica conosco, abençoa aqueles que estão nos ouvindo, ó Deus, abençoa cada família, Pai, que está necessitada do Senhor neste momento, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando, guardando, protegendo, curando, Pai, sustentando, ó Deus, com a tua destra fiel. Obrigado, Deus, fica conosco. E vem falar conosco neste momento, Pai, através da Tua Palavra. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, Josué capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão. E ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E aconteceu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virem a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partam vós também para o lugar e seguem. Haja, contudo, distância entre vocês e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho vocês nunca passaram antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué ao sacerdote, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante desse povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: esse dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás ao sacerdote que leva a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouçam as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisso conhecereis que Deus vive está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, heteus, heveus, perizeus, girgazeus, amorreus e jebuseus. Eis que a arca do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés do sacerdote que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão num montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levava o sacerdote a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés do sacerdote que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam as águas que vinham de cima, levantando-se num montão muito longe da cidade de Adã, e que está na banda de Sartã, e que desciam o mar das Campinas, que é o mar salgado. Faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Amém? Então, santificação. Ele diz, né? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. Purifiquem-se. O povo de Israel tinha pela lei as ordenanças de santificação, de purificação, vários rituais que eram feitos de purificação e santificação. Na igreja não é assim. Na igreja não tem rituais. Santificar é você entregar sua vida totalmente ao Senhor. É não fazer coisas que desagradam ao Senhor. Né? Em Romanos capítulo 2, a partir do verso 17, diz assim: eis que tu tens por sobrenome, tu que tens por sobrenome judeu, e repousa na lei, e te glorias em Deus, e sabe a sua vontade, e aprova as coisas excelentes,
sendo instruído por lei, e confia que és guia de cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensina a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve roubar, roubas? Tu que dizes que não deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por tua causa. Não tinha santificação. O apóstolo Paulo está falando aqui aos judeus que estavam em Roma, que eles se achavam corretos, se achavam mestres, se achavam instrutores da lei, como às vezes nós nos achamos melhores do que o ímpio. Eu sou crente, eu sou evangélico, eu tenho um nome, eu vou à igreja, e a gente julga os outros. A gente joga muitas pedras nos outros. Mas como ele diz aqui, tu que julga os outros, não julga a ti mesmo. Tu que diz que não pode fazer isso, fazes. A gente tem visto nas TVs, esses dias a mulher matou o marido, e dizendo ser crente. Nunca foi crente. Nunca foi crente. Não existe crente sem santificação. Não existe crente impuro. Ou você é ou você não é. Como diz, não existe crente não praticante. Não existe isso. Cristão não praticante. Ou você pratica e ou você não pratica porque você não é. A pessoa chegou para mim um dia, a semana estava conversando com um irmão, a pessoa chegou para mim, evangélica, né? A gente conhece a vida da pessoa, e ele falou assim: você é pastor? Ele ouviu um colega comentando. Eu, sim. Perguntou a denominação, falei. Ele, eu sou de tal denominação também, sou um servo de Deus, sou um obreiro. E deixa eu te perguntar uma coisa, é certo o crente, desviar água do vizinho, puxar um fio de luz, um gato na luz, algo assim? Falei, olha meu querido, se você já está me perguntando isso, é porque você já te incomodou. Porque você faz isso? Ele, não, misericórdia. Mas eu conheço quem faz. Uma pessoa de uma igreja. Falei, misericórdia, querido. Ele, é triste. Falei, é terrível. Então, querido, o que está acontecendo? Aí ele diz assim, tu que diz que não deve roubar, roubas. Tu que diz que não deve adulterar, adulteras. E isso acontece dentro das igrejas. Jesus disse que haveria o joio. Jesus disse que era inevitável. Olha que palavra pesada. É inevitável. Ele falou assim, não tem nem como evitar que haja escândalos. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Ai daquele. Então, como aconteceu e essa mulher matou o marido, tem acontecido escândalos terríveis, Satanás está furioso, Jesus está voltando, porque quando a coisa já está atacando muito, é porque Jesus está voltando, é porque a igreja está vencendo, aqueles que realmente estão buscando ao Senhor, estão vencendo. Às vezes a gente pergunta, um dia eu vi uma pessoa falar assim, falei, meu irmão, nós temos que fazer assim, assim e tal, vamos ver, né, qual é a vontade do Senhor, vamos orar. Falei, vamos ver, a gente ainda não sabe qual é a vontade do Senhor. Jesus diz em João 14, 17 que ele veria o Espírito Santo Deus que o mundo não conhece, mas nós conhecemos, e ele habita em nós e estaria em nós. Jesus falou, o Espírito de Deus, o Espírito habita em vocês e ele estará em vocês. Ele já está e vai continuar. Ele está em você. Se o Espírito de Deus está em mim, eu tenho que ter discernimento do que é certo e errado. Eu não preciso dobrar meu joelho e orar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Queridos, glória a Deus que o Senhor é Deus. Que o Senhor fosse um ser humano, uma pessoa mal educada, e você fala assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu quero que você crie vergonha na tua cara e vai fazer o que eu já te mandei. E vai fazer o que está escrito. Né? Se fosse um ser humano, talvez respondesse assim. Mas como Deus é maravilhoso, ele fala assim, eu já não falei o que está escrito. Está escrito, não faça isso, faça aquilo. Então,
nós já sabemos qual é a vontade do Senhor. A gente não precisa, às vezes por preguiça, às vezes por não querer fazer ou querer passar a bola, a gente para, vamos ver qual é a vontade do Senhor, e a gente não toma atitude. Né? Esses homens tiveram atitude. Josué, né, Deus falou com ele falou com os sacerdotes, ele falou com o povo, ele, olha, vamos e façamos. Quando a gente fizer, Deus vai agir. Quando ele fizer, nós vamos saber que ele realmente está conosco. Deus falou, Josué, a partir de agora eu vou começar a te engrandecer. Ou seja, eu vou começar a mostrar meus milagres no meio do povo, mostrando que eu estou com você. Você está liderando? Pois eu vou te dar autoridade. Vocês estão santificados? Pois eu vou dar bênção para vocês. Eu vou tirar o inimigo no meio de vocês, do meio de vocês. Eu vou destruir os seus inimigos. Então, queridos, quando a gente se santifica, o Senhor faz maravilhas. Quando a igreja se purifica, ela cresce. Quando a igreja busca, ela vence. Ela vence os inimigos, ela vai para a luta, ela não tem temor de nada. Ela tem os cuidados que se devem ter, mas ela vai para a guerra. A gente vai falar do amor de Deus, e vai dar bom testemunho, e vai buscar o Senhor, e vai santificar nossa vida. Não vamos procurar fazer nada errado. Nós já temos erros demais. A gente tem que pedir muita misericórdia do Senhor. O Senhor nos abençoe, nos ajude, que a gente nos purifique a cada dia, nos santifique. Porque ele fala, santificai-vos. Ele fala assim, eu vou santificar vocês. Não, santificai-vos. Ou seja, é atitude nossa. É nós que temos que buscar nos purificar. É nós que temos que tomar uma atitude de procurar não errar. Às vezes a gente erra e fala assim, eu errei porque a carne é fraca. Não, você errou porque a sua carne está sendo forte demais. Porque a carnalidade está vencendo. Vamos enfraquecer mais a carne, deixa ela mais fraca, ele fortalecer o espírito. É um jogo de palavras, tá, irmãos? Os irmãos entenderam o que eu quero dizer. A gente deixar o nosso eu enfraquecer o máximo, é ser aniquilado. E o Senhor cresça. A partir do momento que alimentamos o espírito, através da oração, através da busca de santificação, do jejum, de purificação, de arrependimento. Às vezes a gente vê falar de a igreja no ano tal, a igreja teve um avivamento. O pessoal está confundindo as coisas, acha que avivamento é ter um auê, juntar milhões de pessoas e fazer, rufar os tambores e fazer espetáculos e grandes coisas na rua. Irmão, a igreja para santificar, a igreja para avivar, ela só tem que ter uma coisa, arrependimento. Se nós nos arrependermos do nosso pecado, o resto tudo é bênção. Só vai ser bênção. Nós vamos conseguir vitórias. Nós vamos conseguir ganhar. Você vai conseguir ganhar aquele seu esposo que está com o coração duro, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, o seu vizinho, o seu amigo. Porque ele vai ver em você espelho de Cristo. Ele vai querer imitar você. O apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque Paulo procurava imitar a Cristo. E nós podemos imitar a Cristo. E devemos. A partir do momento que nós nos aproximamos mais da estatura de Cristo, mais da santidade, do amor de Jesus, mais eles vão ver em nós que vale a pena buscar ser como nós. Ninguém vai querer ser como um crente que está com a vida toda torta, um crente que está fofocando, um crente que está roubando, não é crente, né? A gente está dizendo modo de dizer. Como eu disse há um tempo atrás, que um presbítero tinha uma oficina, né? Ele conta a história, tem no YouTube, e um pastor de uma outra denominação estava com o carro dela quebrado e reclamando da vida, e puxa vida, porque está tudo ruim na minha vida está assim, eu estou com problemas assim. Não tinha colocado a vida dele na mão de Deus como deveria, estava num momento de fraqueza, e aquele homem não sabia que ele era pastor, e aquele mecânico, que era crente, era um servo de Deus, humilde, colocou a mão no ombro dele e falou assim, moço, o senhor precisa aceitar Jesus como seu salvador. Ele, mas eu sou pastor. Aí que deu aquele estalo na mente. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Olha a besteira que eu estou fazendo. Eu estou dando um péssimo testemunho para esse homem.
e depois se identificaram e viram que eram servos de Deus, e ele falou, meu irmão, você me perdoa, eu não estava agindo como um louco. Eu estava dando um péssimo testemunho, eu sou um pastor. Assim também como poderia ser um outro irmão, um outro crente, e a pessoa está vendo aquele crente fazendo coisas e agindo de formas que não é de acordo com a palavra de Deus. Como eu vou querer ser como ele? Como um amigo meu um dia estava tentando pregar com outro, o rapaz estava afastado da igreja, esse meu amigo e o outro também amigo, e a gente falando de Jesus e tal, e ele entrou querendo me ajudar, só que ele estava afastado, e fumando, bebendo, vivendo numa vida promíscua. E no momento ali ele lembrou que um dia frequentou a igreja e conhecia a palavra de Deus, e foi tentar começar a falar para aquele outro colega que não era crente, mas estava ali me ouvindo. E eu falei, isso mesmo, o irmão Sérgio está certo, isso mesmo, Jesus falou isso. Você deve fazer assim. Ele deve fazer assim o quê? Eu estou ouvindo ele falar aqui, mas você estava ali fumando, cara, bebendo, vivendo uma vida perdida, com pessoas do mundo. Eu não quero ser crente igual você. Se nem na igreja você vai. Então, querido, como que eu vou falar do amor de Deus se eu não viver aquilo? E às vezes a pessoa acha que ser crente é falar mansinho, falar doce. Não, meu irmão, você é você. Você não tem que vestir um personagem para dizer que é crente. A gente vê determinadas religiões, aquelas coisas de meditação, de não sei o quê, e a pessoa, você conhece a pessoa de um jeito, aí quando você vai conversar com ela, ela veste uma capa de santidade e chega para você, olha queridos, você precisa fazer assim, aquela coisa chega a dar nervoso de ouvir. Você vê que a pessoa não está, o que ela está falando é só uma capa. Então a gente tem que ser como somos. Eu sou desse jeito, às vezes os irmãos que me verem falar, eu falo muito rápido. Meu jeito é esse. Eu falo, às vezes, a minha voz, meu tom é alto, eu procuro segurar, mas meu jeito é esse. Às vezes a pessoa acha até que eu estou brigando. Não, meu jeito é esse aqui, eu vou conversar com você assim, eu vou contar piada para você desse jeito, eu vou rir com você desse jeito, eu vou chorar com você desse jeito. Meu jeito é esse. Então cada um tem uma personalidade. Como Pedro era mais explosivo, João era mais docinho, apesar de que João e Tiago uma hora queria que descesse fogo do céu e destruísse os inimigos, né? Então uma personalidade dúbia. Então, irmão, seja quem você é, não importa, você tem que falar do amor de Jesus, falar como você é. Você não precisa vestir uma capa de santidade. Então nós temos que buscar a Deus dessa forma. Nós temos que ter atitude, nós temos que buscar santidade. Nós temos que procurar fazer da nossa vida espelho de Cristo. Que as pessoas vejam em nós algo que realmente vale a pena. Para as pessoas queiram estar na igreja. Muitas pessoas hoje em dia estão afastando da igreja. Hoje eu estava vendo um jovem, Gabriel, no YouTube, e ele reclamando da vida. Ele é um policial e ele reclamando que o pai dele é ministro do evangelho, a mãe dele é missionária, e ele afastou da igreja porque ele queria ser jogador de futebol e houve um acidente, ele ficou com um problema, rompeu uns tendões musculares e não pôde mais seguir a carreira, ele foi seguir outra forma. Então ele disse que estava aborrecido, que não consegue entender por que Deus permitiu isso, né? E agora de manhã eu escrevendo ali, eu junto com minha esposa, comentei com ela, falando com ele, falei, você está atribuindo a Deus um mal, mas a sua vida está boa. Você foi abençoado, você tem um trabalho digno, você tem abençoado pessoas, que ele tem um canal que ele incentiva as pessoas a agirem corretamente. Então, talvez se você fosse um jogador de futebol, você não tivesse a chance que você tem. Então, você atribuiu o mal a Deus, mas o bem que você passou na faculdade, você tem um emprego, você passou num concurso público difícil, você tem um canal com milhares de pessoas, né, e ganha por isso, e isso você não agradece. Então, às vezes a gente esquece, a gente culpa a Deus pelo mal, mas não agradece a Deus pelo bem. Deus não é culpado do mal. Eu falei para ele, Deus não é culpado do mal, Deus criou um homem bom. Um dia você vai ser pai
e você vai entender que por mais que você ame os seus filhos e você tem medo de que eles se percam, e pode acontecer, você não vai acorrentar ele no pé da cama para que ele não vá para a rua, para que ele não vá para as drogas. Se você o ama, você vai dar liberdade de escolha a eles. Deus faz assim conosco. Deus te deu, Deus me deu liberdade de escolha. Ele permite, mas tem um preço. Como um pai também permite que o filho vá para a rua fazer as coisas que tem que fazer, mas se o filho beber, drogar, brigar, arrumar problema, aí em casa ele vai acertar as contas, ele tem que ser corrigido. O Senhor nos corrige. A palavra de Deus diz que Deus corrige aquele a quem Ele ama. E como eu também estou falando aqui para você, como outros falam para nós, se alguém chega para nós, um servo de Deus chega para você, para mim, fala assim, meu irmão, não faz assim, isso assim está errado. É porque Ele me ama. Porque uma pessoa que você não está nem aí, uma pessoa que você não se importa, que está para lá, que não pertence ao seu meio, você não vai lá preocupar com a vida dele, vai lá, faz isso. Você não vai chegar lá no bandido e falar, você está roubando, ele vai te matar. Então você vai falar para aqueles que vão te ouvir. A Deus compara a igreja, os servos de Deus, como ovelhas. Jesus vai comparar como ovelhas. E ele fala que no final ele vai vir colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Ou seja, ele vai separar. Por que bodes e ovelhas? Porque a ovelha é mansa. A ovelha, ela ouve, a ovelha, ela segue a correção, a ovelha, ela dá a lã, ela dá o leite, ela fornece várias coisas para poder suprir o ser humano. O bode, ele ataca. Se você der uma varada no bode, ele vai virar para te dar uma cabeçada. Se você dá uma varada na ovelha, ela vai dar um pulinho para frente, correr para lá e dar um berrozinho e vai juntar com as outras. Então Jesus compara a igreja como ovelhas, que são macias, que estão juntinhas, que não tem chifre, que não ferem. Então a igreja tem que ser assim. A igreja tem que ser assim para que a pessoa que vem lá de fora, ela venha e se sinta confortável. Ela queira estar ali. Queira estar ali. Às vezes você vai num lugar e, se for numa festa, você não for bem recebido, você não vai querer voltar ali. Se você for à igreja e ver tanto erro que não vale a pena você estar ali, você não vai ficar ali. Se você vê ali alguém que ali tem uma situação e na rua você convive com ela e ela está vivendo uma outra vida que não condiz com aquilo ali, ela não vai querer estar ali. Então, nós temos que ser assim, nós temos que buscar assim, nós não somos perfeitos, nós temos que buscar a cada dia nos aperfeiçoar. O rei Davi diz que, ele fala, Senhor, que não sejam escandalizados por minha causa os que esperam em Ti. Ou seja, que o meu pecado não seja motivo de escândalo para outros. Se eu tenho o meu erro, eu vou dobrar meu joelho e pedir perdão, Senhor, o Senhor me ajuda, e que aquilo tem explodido aí para o mundo afora, tanto erro, tanto podridão, dentro de pessoas dizendo que são da igreja, mas não são, são joio, e isso escandaliza, isso tem afastado pessoas. Já é difícil a pessoa vir. Se ela vê isso, é que ela não quer vir mesmo. Eu sei que quando eu não era cristão, eu ficava observando os crentes na rua. E quando eu via uma pessoa realmente simples, quando a gente fala humilde, simples, meu irmão, não quer dizer pobre, não. A pessoa pode ser rica e ser simples, ser humilde, como pode ser pobre e arrogante. A gente está falando de pessoas que realmente viviam, às vezes você está vendo a família, você acompanha a vida daquela família e vê que, poxa, fulano vive uma vida legal, ele cuida bem dos filhos, ele trata bem os filhos, ele respeita a esposa respeita o marido. Então é um bom testemunho. E infelizmente, às vezes a gente vê um testemunho melhor do ímpio do que às vezes dentro da própria igreja. Às vezes tem pessoas que você tem capacidade de convidar dentro da sua casa a pessoa que não é crente do que talvez um crente. Um pastor meu uma vez, da uma igreja que eu estive, ele disse que foi no sul, morar no sul um tempo, coordenar a igreja lá, e dizer que foi comprar num armazém que ele não tinha, chegou lá recente, e ele falou, moço, eu estou mudando para cá agora há pouco tempo, eu queria comprar umas cobertas, aqui é muito frio, e eu queria, você abre crediário, como é que vocês fazem? Aí ele, olha, você é crente? Não, para crente eu não vendo aqui não. E puxou uma gaveta com aquele monte de fichas sujas,
né? E não pagas. E ele falou, misericórdia. Ele, olha, isso aqui tu dizia ser crente. Eu, meu irmão, você falou bem, eles diziam ser crentes. Não é a pessoa dizer ser crente. Jesus falou que pelo fruto conhece a árvore, não pelo barulho que ela faz com as folhas, né? Aí eu estou falando, tá? Jesus disse que é pelo fruto que você conhece a árvore. Então a gente conhece a árvore não é por ela ter muitas folhas, não é pelo barulho que ela faz com os galhos, não é pela casca grossa dela. A gente conhece pelo que ela produz. O que essa pessoa está produzindo? Ela está produzindo frutos dignos? O fruto que ela produz é coisa boa? Ela tem produzido bênção? A vida dela é digna? Então eu vou seguir essa pessoa. E esse pastor, conversando com esse homem, explicou para ele, falou, olha, pode ligar para a minha cidade, eu morei em tal lugar, pode perguntar a minha vida, procura saber. E o homem procurou se informar, e ele falou assim, gostei do senhor, eu vou abrir um crediário para o senhor. E virou cliente, e ficou ali muito tempo, e saiu dali feliz, e aquele homem ficou com outra ideia de crente. Irmãos, é assim que tem que fazer, às vezes muda toda uma história. Muda toda a história. Porque a pessoa vê em você um exemplo. Então nós temos que ser assim. Eu tenho meus erros. Talvez você que me conhece pense, mas você é assim, cada um é aquilo que os seus olhos veem. Como eu disse, eu não sou aquilo que os seus olhos veem. Eu sou aquilo que o Senhor quer que eu seja. Né? Você também. Se você me ama, você vai me ver de um jeito. Se você me odeia, você vai ver de outro. Mas ainda aqueles que odeiam, se você leva uma vida de acordo, ele pode até ter raiva de você, mas ele não vai ter como te acusar de pecado, como acusar de erro. Que nós possamos então ter esse discernimento. Quando o Senhor quer algo para nós, a gente não adianta chegar e falar, Senhor, eu vou saber qual a vontade do Senhor. Nós já sabemos. Qual é a vontade do Senhor? Qual é a vontade do Senhor para nós? Que nós não roubemos mais, que nós não pequemos mais, que nós vivemos uma vida digna, que nós preguemos a palavra. Ele fala, ide e pregai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas, ensinando a palavra. A vontade do Senhor é essa. A vontade do Senhor é que você seja salvo. Paulo diz que Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Como a pessoa disse outro dia, Deus vai mandar filhos para o inferno. Eu falei, primeiro, quem vai para o inferno não são filhos. Quem vai para o inferno é o ímpio. E Deus não manda, a pessoa vai porque quer. Porque Jesus enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, parte de nós. Depende de nós crermos, depende de nós buscarmos. Que o Senhor nos abençoe, que nos santifiquemos. E o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Amém? O Senhor nos abençoe. Deus Santo, em nome de Jesus, que o Senhor faça maravilhas, ó Deus, no meio do teu povo, Pai. Que o Senhor, Deus, engrandeça, ó Deus, o nome dos teus servos, ó Pai, no meio, ó Deus, dos ímpios, no meio da tua igreja, para que vejam em nós, ó Deus, o espelho do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, de nós que somos pecadores, Pai. Mas o Senhor é que nos santifica. O Senhor habita em nós. O Senhor nos deu discernimento, ó Deus, para entendermos qual é a boa, santa e agradável vontade do Senhor. Ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo, ó Deus, para que eles tenham o desejo, Pai, de estar conosco. Para que eles consigam ver, ó Deus, um que seja, Pai, no meio do teu povo, Pai, para servir ao Senhor. Mas que todos, ó Deus, na tua casa, possam dar esse exemplo, Pai. Possamos, ó Deus, nos purificar, nos santificar. Saber que o Senhor é capaz, ó Deus, para nos sustentar. Que não precisamos, ó Deus, agir errado, ó Deus, para alcançar os nossos objetivos, mas o Senhor coloca nas nossas mãos aquilo que o Senhor quer no momento do Senhor, Pai. E que aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, ó Deus, é o melhor para nós. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça, por ter enviado o teu Filho, Pai, em favor de nós, para morrer por nós, para nos salvar, Pai. Obrigado, Deus. É a nossa oração no nome santo e maravilhoso do Senhor Jesus, teu Filho único, amado, poderoso, Pai, para nos salvar. Obrigado, Deus. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma semana, irmãos, colorida, cheia de vida para os irmãos. Amém?